Continuando, essa notícia aqui saiu no final do mês passado e eu acabei deixando passar aqui, mas eu fui alertado de que era interessante. E realmente é interessante. Ontem eu falei aqui sobre o estudo que disse que as árvores prendem a respiração durante um incêndio. Lá no Colorado, né? Os estômatos, que são as estruturas responsáveis ali pela evaporação, pela liberação da água, pela fotossíntese, se fecham ali durante ali um incêndio. E aí eu expliquei que as plantas, né, as cianobactérias, tudo, fazem a fotossíntese. Eles pegam ali o gás carbônico, transformam em oxigênio, transformam em alimentos para ela, né? Precisa da luz solar. Então tem ali até a fórmula da fotossíntese. Mas e se eu te falar que descobriram ali um processo de produção de oxigênio geológico, não bioquímico? Pois é, é o famoso aqui agora oxigênio negro, que foi descoberto nas profundezas do Oceano Pacífico, lá na costa do México. Uma empresa estava ali vasculhando o fundo do oceano para ver o impacto que a exploração de um elemento aqui, de um mineral chamado, quer ver? Nódulos polimetálicos, que são rochas que têm vários metais, altamente desejados pela indústria, por várias indústrias, tá? Para fazer baterias, aerogeradores ou painéis fotovoltaicos. Então o pessoal vai lá e raspa o fundo do oceano. É triste. Raspa tudo que tem lá embaixo e traz esses minerais aí. E aí o navio da Associação Escocesa de Ciências Marinhas estava realizando a amostragem aqui para ver o impacto desse tipo de prospecção de metais nos ecossistemas, né, lá de baixo, lá no fundo do oceano. E é bem lá no fundo, não tem luz solar lá, não tem nada. E você sabe que para a fotossíntese ocorrer, você tem que ter o quê? A luz solar. Se você pegar uma planta e botar ela no breu, ela vai falecer rapidinho, né? Tem planta que é de sol pleno, aquela que aguenta o sol o dia inteiro. Tem planta que é meia sombra, tem planta que não gosta do sol, mas todas precisam de claridade. Você põe sua plantinha dentro de casa, perto da sua janela, tá? Ou em um local bem iluminado. E aí eles estavam ali olhando para ver como estava lá embaixo, né, após prospecção, e instalaram câmeras no sedimento, tá? Para medir a concentração de oxigênio. E eles esperariam que diminuísse, né, a concentração de oxigênio à medida que fosse absorvido pelos seres vivos lá embaixo. Só que algo inesperado aconteceu. O oxigênio começou a aumentar. E estava mais completa escuridão e sem fotossíntese. Mas como assim? Aí o pessoal falou, mas deve estar errado os nossos sensores. Só pode ser isso. Erro dos nossos equipamentos. Estavam trazendo aí dados incorretos. Não, mas eles repetiram, fizeram a bordo de todas as formas e sempre davam o mesmo resultado. Aumentando cada vez mais o número de oxigênio. Até que detectaram tensão elétrica na água, tão alta quanto uma pilha AA, né? Que é aquela pilha média, a é a palitinho, a é a outra, e depois tem a A, que é aquela gordona assim, né? E isso indicava eletrólise na água, que é a quebra de hidrogênio e oxigênio. Então você pega uma molécula de água, insere eletricidade, você vai quebrar a molécula da água, você sabe que é o quê? Molécula da água é o quê? H2O2? Não, essa é do peróxido de oxigênio. Famosa oxigenada, né? Que a minerada usa para quintar o cabelo. H2O. A forma química mais fácil, do elemento que mais fácil do mundo, né? Aí quebra e libera o oxigênio e libera o hidrogênio. E dessa forma descobriu-se um processo de produção de oxigênio totalmente diferente, sem envolver a fotossíntese, sem envolver as plantas. Simplesmente um projeto geológico, tá? Um negócio que não precisa da vida. É geológico ali produzindo. Então, o pessoal viu que a vida na Terra pode ter surgido, então, de forma totalmente diferente a que a gente imagina. Nós imaginamos que há 3 bilhões de anos atrás, cianobactérias começaram ali a fazer a fotossíntese e liberar oxigênio. Mas e se esse oxigênio já estivesse sendo liberado no fundo de várias regiões do oceano, né? É lá que foram gerados o oxigênio inicialmente. E mais, esse estudo possibilita, tá, você pensar que mundos oceânicos, como por exemplo Encélado,
a lua lá de Saturno, que solta as plumas. E Europa, né, a de Júpiter, que são mundos congelados, uma crosta de gelo com um oceano líquido embaixo. Será que pode ter ali produção de oxigênio negro? Lá embaixo? Isso daí seria alimento, né? Você geraria energia, um dos requisitos para a vida nesses locais. Será que aqui no planeta Terra surgiu? Nós sabemos que temos as fontes termais lá no fundo dos oceanos, né? Que é a liberação daquela água quente que vem das profundezas do nosso planeta. E vivem lá camarões, crustáceos, né? Uma abundância de vida, as famosas fumarolas, chaminés marinhas. Então tá aí. Criação de oxigênio sem a necessidade da fotossíntese das plantas. No fundo do mar por processos geológicos. Lembra que eu falei aqui um tempo atrás sobre o oxigênio escuro? Quando a gente fala em oxigênio, a gente pensa na nossa atmosfera, né? A gente está respirando aqui, a maior parte é nitrogênio, mas tem aí 20% de oxigênio. Que é o que a gente precisa para viver, né? O oxigênio. E aí esse estudo do oxigênio negro diz que lá no fundo do mar existe uma reação, tipo uma eletrólise, que quebra, né, a molécula da água, que é H2O, e transforma ali em elementos separados, gerando oxigênio. Então isso mostraria que o oxigênio está sendo ali criado no fundo do mar. Eis que agora outros estudos, outras pessoas estão questionando essa teoria, né? Esse artigo científico. Eles estão dizendo o seguinte, ó. Quer ver? Que foram erros experimentais, como a presença de bolhas de ar no equipamento de amostragem ou vazamentos elétricos. Além disso, salientou que os controles experimentais não foram suficientes para descartar estas possíveis explicações. Também atribuem críticas à natureza radical. Tá. O autor do artigo diz que, como esse é um conceito novo, né? Geração de oxigênio lá no fundo do oceano, é normal que existam pesquisadores que vão querer refutar, que vão querer mostrar que é falso, mas ele tem certeza que o estudo que ele fez está certo e que lá no fundo do oceano está sendo gerado oxigênio. E isso teria então o quê? Esses oxigênio de nódulos metálicos, que é onde se originariam os oxigênios, teriam repercussões na mineração em alto mar, pois poderia influenciar a taxa de corrosão dos equipamentos de mineração e a estabilidade dos taludes subaquáticos. Então, será que esse estudo foi baseado em erros? Ou sim, lá no fundo do oceano é gerado oxigênio?